Olá, eu espero que você esteja bem. Na live número 41, quando a gente estudou esta mandala aqui, certo? Eu mostrei esse detalhe aqui, ó, tá vendo? É uma matização de cores, ó. É uma matização de cores que eu fiz com uma tinta importada, chamada tinta Prisme, da Pebeo. Então, aqui eu usei o vermelho e o verde e matizei as duas cores, né? E essa tinta, ela tem uma característica que é esse efeito de favo de mel depois de seca. Então, é uma tinta um pouco diferente, né? E às vezes até um pouco cara pra gente importar, porque ela não tem aqui no Brasil. Ela só tem fora do Brasil. Deixa eu guardar a mandala. Joia! Então, vamos lá. Eu vou mostrar pra você a tinta, ó. A tinta é essa aqui. É a tinta Prisme Fantasy, da marca Pebeo. É uma tinta importada. Tem para vender nos sites internacionais, né? Só que ela é meio carinha. Tem para vender assim em frascos de 45 ml. E existe um conjuntinho de 6 ou de 12 cores com frascos de menores. Eu acho que de 20 ml, se não me engano, tá? E aqui eu tenho, ó, um mostruáriozinho das cores, ó. Tá? Porque olhando aqui, ó, você não consegue identificar qual cor é, né? Olhando no potinho, até porque a etiqueta cobre tudo, né? Então eu fiz assim, um mostruário de cores para eu não me perder na hora de escolher, né? Bom, então eu fiz aquele detalhe naquela mandala e mostrei isso lá na live 41. E o pessoal, durante a live, né, falou: ah, será que não daria para fazer com tinta metálica, né? Eu acho que eu mesma falei, na verdade. E aí eu comecei a fazer testes. Então aqui eu fiz alguns testes, tá vendo? Com tinta metálica. Então, eu vou mostrar para você como é que a gente vai fazer para fazer esse tipo de trabalho matizado sem a tinta Prisme, mas utilizando aí um método alternativo, né? Então, vamos lá. Eu vou trocar a câmera aqui, joia, e vou me colocar aqui no cantinho. Cadê você? Tá aqui, para você ver meu rosto, né? Enquanto eu vou pintando. Então, esse é um CD que eu utilizo, né, para testes, para, enfim, para rascunhos, né? Eu vou desenhar aqui mais ou menos um formato de pétala, ó, tá? Nem ficou bem retinho, mas tudo bem, não tem problema não. E aí, eu coloquei aqui, ó, duas tintas metálicas. Uma tinta metálica dourada e uma tinta metálica rosa. Tá bom? E eu vou mostrar pra vocês como que eu faria essa matização de cores. Deixa eu usar o boleador. Pra preencher uma pétala. Então, veja, pega uma quantidade generosa de tinta, né? Cuidado que essa tinta pinga. Opa! Coloca lá em uma das extremidades, encosta o boleador, ó, e deixa o fiozinho da tinta, tá vendo lá, ó? Deixa ele encostadinho, que aí a tinta vai escorrendo do boleador, né? Dá até pra dar umas batidinhas assim, ó. Então, pra fazer matização, você vai ter que usar uma quantidade grande de tinta. Por quê? Pra dar o efeito que a gente quer, né? Pra misturar realmente. Então, eu coloco bastante tinta. Então, é uma tinta acrílica metálica, tá? Tá. Aí, eu vou modelar tudo com o uso do palitinho, tá? Então, coloquei a metálica, agora eu vou colocar a rosa. Também, bastante, né? Vamos ser bem generosos aqui com a tinta. A quantidade de tinta, para que a gente realmente consiga fazer esse efeito, né? Bem bonito. Joia. Então, tô lá com duas gotinhas bem grandinhas de tinta metálica, rosa e dourada. Aqui tem uma bolha de ar, ó. A gente vai estourar a bolha de ar. Opa, deixa eu focalizar bem aqui. Então, a primeira parte é você dar o contorno externo com cada uma das cores. Então, eu dei o contorno externo aqui, ó, com o dourado. E deixo o acúmulozinho dele ali no meio, tá? Não tem problema não. Aí, limpo a ferramenta, o palitinho, pode ser até um boleador, né? Ó, vou dar outro contorno aqui do outro lado. Foi exatamente assim que eu fiz aquele matizado lá com a tinta Prisme, tá? Tem bolha de ar, a gente estoura as bolhas de ar.
né? Para não ficar falha na tinta. E aí, como que a gente vai matizar agora? Agora, eu costumo fazer isso aqui, ó. Tá? Ó. Então, você vai dançando ou vai misturando uma tinta na outra para dar esse efeito matizado, tá? E se formar bolhas de ar, a gente vai depois estourar a bolha de ar. Ó, aqui tem bolha de ar. Epa, não quer estourar? Vamos lá, bonita, estoura. Não quer estourar com esse palito. Vamos pegar um outro palito seco, que talvez seja mais fácil de estourar. Ah, estourou, viu? Às vezes ela demora um pouquinho, mas estoura, né? Joia. Então, veja, aqui, ó, eu consegui fazer um efeito, tá vendo? Matizado entre o rosa e o dourado. Dá até pra misturar mais, se você quiser, né? Ó. Dá pra levar a misturinha mais adiante, né? Ó, trazer o dourado no rosa, levar um rosa no dourado. Enfim, aí você vai dar o quanto vai ser misturado, né? O quanto vai ser matizado, é você que vai dosar, tá? Seria uma forma de matizar cores, né? Daria até para fazer com a tinta um pouquinho mais diluída. Ela se misturaria até um pouquinho mais, né? Joia. E nessa live, número 41, durante a live, né? Pensando em consistência de tinta e lembrando da consistência da tinta Pebel, eu lembrei que talvez a gente conseguisse fazer com esmalte. Então, eu trouxe aqui alguns esmaltes, ó, metálicos e um com glitter, né? E nós vamos tentar fazer a mesma coisa com o esmalte. Então, eu vou desenhar uma outra pétala aqui. E eu vou colocar agora, vou agitar um pouquinho o esmalte, né? Porque a consistência, a forma de trabalhar da tinta Pebel é muito semelhante à consistência do esmalte. Ó, então, pingo uma gotinha generosa, né? Até para pingar mais um tiquinho. Ó. E depois eu vou dar a forma com o palitinho, né? Ó. Eu peguei um tom claro e um tom escuro. Opa, ó, veja que ele vai extravasar, ele tem uma tendência de extravasar até, de tão molezinho que é, né? Ó. Eu tô olhando ali pra ver se tá dando pra ver, dá, né? Então, ó, eu espalhei a parte clara. Agora eu limpo o meu bolhador. Ó, já tá até misturando ali. Agora eu faço o contorno que eu quero com a parte escura. E veja que elas já estão começando a, ó, se misturar. Tá vendo? Então, isso é esmalte. Um esmalte gel da Risqué, esse mais clarinho. E esse outro aqui, ó, é um esmalte metálico da Colorama. Ó, tá aqui. Os dois esmaltes que eu usei. Ó. Esse e esse. Tá? Pra você ver, né? Olha que bonitinho que vai ficar. Então, dá também, ó. E aí, é claro, você vai com o palitinho, você vai dando o desenho que você acha que fica bom, né? Ó. E perceba que ele o esmalte é bem mais líquido que a tinta acrílica, né? A tinta acrílica dá pra deixar nessa consistência, se você quiser também. Mas, aqui nesse trabalho, eu vou mostrar com o esmalte, que eu acho que vai ficar bem legal. Tá vendo? Ó. Opa, não tá vendo, né? Eita, Deixa eu colocar na mesa que fica mais fácil, ó. Tá vendo? Agora deu pra ver, né? Então, eu consegui fazer um efeito matizado aí com esmalte, tá? O bacana é que vai ficar brilhoso, como é a tinta Pebel. A tinta Pebel, ela fica um brilho, né? Ó, deixa eu tentar aproximar. Vou pra lá. Ó, na minha luz. Que dificuldade, dona moça. Ó, opa, tá escorrendo. Ó, eu virei o contrário. Então, vai ter que deixar secar na horizontal, numa superfície bem retinha, para não ter esse problema de
escorrer, tá vendo? Mas dá um efeitinho legal, ó. Né? Não é a tinta Prism, mas a gente consegue fazer um efeito diferente, né? E eu gostei muito, eu testei com o esmalte glitter, agora há pouco ali, no outro papelzinho, e ficou bem bacana, bem bonito. Eu vou colocar aqui agora, ó. Então, novamente um formato de pétala. Vou colocar o escuro, ele é bem líquido. Aquele claro é mais firme, né? Ó, vou colocar mais aqui no meio. Dá até pra acudir, né? Ó, vamos fazer o formato aqui pra ele não espalhar demais, senão ele não vai dar o formatinho da pétala. Eu tô fazendo em formato de pétala, mas poderia ser em qualquer outro formato, né? Eu tô fazendo no formato de pétala porque foi o que eu trabalhei lá naquela mandala. Então, aqui eu fiz, ó, o roxinho. E agora, eu vou colocar aqui, ó, o esmalte glitter. É o esmalte glitter da Risqué, tá? Que tá até velhinho, inclusive, esse aqui. Os outros são mais novinhos, mas esse aqui é velhinho, bem velhinho. Ó, não dá pra economizar muito na quantidade, viu? Por quê? Pra conseguir fazer essa mistura, né? Aqui também, ó, vou dar a forma da pétala, bem bonitinha, ó. Levando esmalte em todo o contorno. E aqui, novamente, ó, eu vou... Olha que bonito que ficou isso. Eu achei que ficou uma graça. Eu adorei. É uma coisa super, super simples, né? E esmalte é uma coisa super, super barata. Bem mais barata do que a tinta Prism, eu posso garantir, né? E que vai também trazer, ó, um efeito diferente aí pra tua mandala. Olha como que ficou bonito esse com glitter. Eu gostei demais, 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 demais. Certo? Então, ó, dá pra matizar, dá pra inventar, né? Coisas diferentes, utilizando o que a gente tem em casa. Então, a gente não precisa sempre ter alguma coisa, né, cara, importada. Ó, aqui, ó, tá vendo? Aqui eu fiz com o esmalte claro. Aqui eu fiz com o roxo. Ai, ficou uma graça, eu achei, esse com glitter. Aqui, ó, ele já tá secando, então ele já tá ficando meio fosquinho o glitter, né? O glitter tem essa característica. Mas, se a gente passar o verniz por cima, o verniz acrílico, ele com certeza vai ficar bem legal. Eu vou deixar secar bem e depois eu vou passar o verniz acrílico pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, esse vídeo daqui a pouquinho eu volto. Vou dar uma pausa agora e eu volto daqui um minutinho, depois que estiver bem seco. Olha que graça, gente. Ai, eu achei tão bonito esse do glitter. Olha que efeito bonito que deu. Tá vendo? Ó, o glitter misturou no roxo. Ai, ficou uma graça, eu adorei. Talvez com a minha imagem aqui não seja tão nítido, né? Mas aqui ao vivo tá, ó, show, uma gracinha. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Olá! Então, como eu havia falado, tá aqui, ó, os testes que eu fiz, né? Então, aqui utilizando... Deixa eu enquadrar certo. Ó, aqui utilizando 2 tons, né? 2 cores de tinta acrílica metálica, né? O rosa e o dourado. Aqui utilizando esmalte. 2 cores, né? De esmalte. Esmalte metálico, tá? Cintilante. Então, aqui, ó. Deixa eu... Ai, meu Deus, como é difícil acertar o ângulo aqui. Então, aqui, ó, roxo com um branquinho, né? E aqui eu usei um esmalte roxo com o esmalte glitter, tá vendo? Então, dá uma matização bonitinha, né? Aqui daria até para ter misturado mais, ou melhor, aqui, ó, nesse. Daria até para misturar mais. Deixa eu te mostrar o que eu fiz no papel, ó. Óleo do papel. Deixa eu arrumar essa câmera. Ó, aqui eu fiz um teste, né, maior. Até ficou uma falha aqui, porque depois eu fui tentar misturar com o pincel e o pincel removeu um pouco da tinta. Mas já tinha ficado bem bonitinho, só com o bolhador eu fiz, né? Aqui, ó, um menorzinho, também com a tinta. E aqui, ó, eu fiz aquele com glitter, só que aí misturando com esmalte branco. E aí eu trouxe o glitter um pouco mais... Eu entrei com o glitter, tá vendo? Aqui, ó, mais na parte branca. Ficou bem legal. E aqui aquela outra mesma cor, né? O roxo e o
e o branco. E agora, o que que eu quero mostrar? Eu quero mostrar como que ficaria passando verniz. Então, vamos passar verniz nos dois. Deixa eu enquadrar aqui. Aí, aqui ficou enquadrado, né? Vamos passar verniz. É verniz acrílico, tá? Aquele Ciacolor, que é o que eu tenho aqui. Vamos passar o verniz para ver como é que fica o acabamento, né? Se fica bom ou não. Mas eu acho que fica bem legal, viu? Ó, tá até saindo um pouco da tinta. Eu passei verniz demais. Eita, eu exagerada. Mas tudo bem, vamos lá. Espalhemos, então, esse verniz, né? E, assim, não é a tinta Prisme, mas não vai ficar igual também, né? Óbvio. Não é a tinta, não vai ficar igual. Mas já dá pra gente fazer algum trabalho, né? Ó, então aqui com o verniz. Vamos esperar o verniz secar, né? Bem que não vai ficar muito diferente do que já tá aqui. Mas esse seria o resultado, então. Dá uma olhada. Fica bom, não fica? Dá pra inventar alguma coisa, né? Eu acho que com o esmalte ficou bem bacana. O esmalte, ele tem a mesma consistência da tinta, daquela tinta Prisme, tá? É o mesmo jeito para espalhar e tudo. Então, dá para inventar aqui matizações de cores, né? E o esmalte não vai danificar e nem vai sair da mandala, né? Então, assim, a gente pode fazer sem medo. Bem bacana, né? Então, alguns testes aí para você ter ideias novas, né? Para fazer esses preenchimentos de gotas, ou até de pontinhos redondos, áreas redondas, enfim. No formato que você achar mais legal. Tranquilo? Bom, então é isso. Então, para esse vídeo, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e não esquece de curtir o vídeo. Até a próxima!